Oi, mães! E hoje a gente vai falar e entender um pouco de como funciona a cabecinha dos nossos filhos. Quando eu falo de como funciona, é a parte neurológica mesmo, de como tudo isso acontece. E aí você pode até estar se perguntando, mas será que eu tenho que aprender isso, que às vezes é mais um conhecimento que os especialistas eles têm e às vezes nos dá a dica e a recomendação pronta do que a gente pode fazer. E na verdade, vocês, quem me acompanha aqui há um tempo já sabe que uma das minhas missões é fazer com que vocês se tornem os especialistas dos filhos de vocês. Então, para isso, a gente tem que entender como que funciona esse universo infantil, como que a gente pode fazer para ser aquela ponte, sabe? Aquela ponte que vai levar o nosso filho daquilo que ele tem como capacidade para desenvolver a exatamente as habilidades que ele pode desenvolver e que ele pode lá no futuro dizer, olhar para trás e perceber, eu tenho isso graças a essa ponte que me levou a esse caminho. Porque muitas vezes o que acontece? Quando a gente não tem o conhecimento, quando a gente não consegue proporcionar isso, mesmo que a vontade seja de eu quero fazer o melhor, mas quando a gente não tem todas as ferramentas ou às vezes não conhece o caminho, a gente não consegue ser essa ponte. Muitas vezes, o que você faz? Você, sem perceber, você coloca um obstáculo no meio desse caminho e teu filho vai ter que parar, porque possivelmente ele não vai conseguir ultrapassar esse obstáculo. Por mais que seja uma vontade que você tenha de fazer o melhor, talvez só o querer não seja suficiente. É preciso que a gente entenda como tudo isso funciona. E não só pelas crianças, eu falo disso porque quando você entende tudo isso, quando você adquire conhecimento, quando você consegue colocar em prática algumas dicas, normalmente o que acontece é que o teu dia a dia vai ficar mais leve. Mas tem certeza, Daniele, que vai ficar mais leve? Eu não consigo assim imaginar uma maternidade sendo leve. E eu posso dizer para vocês que é possível sim, que tudo depende da forma como a gente olha, que tudo depende da forma como a gente enxerga, do que a gente faz para alcançar. E eu tô aqui para ajudar vocês nesse processo. Aqui durante esse vídeo vocês vão ter dicas assim de como ir percebendo o que a tua criança está querendo te dizer, de práticas e dicas mesmo do dia a dia, do que você pode fazer para ir facilitando e para ir se tornando essa ponte para os teus filhos. Então vamos aqui seguir a nossa jornada e eu convido sempre vocês a se permitirem, a olhar para esse processo de uma forma diferente. Sabe por que eu falo isso? Porque quando a gente pensa no processo de educar, no senso comum, o que normalmente acontece é as pessoas também reagem aos comportamentos das crianças, a forma de agir é baseada muitas vezes no senso comum, no intuitivo. E a gente precisa, para criar seres humanos mais saudáveis, a gente precisa ir além do intuitivo, além da tentativa e erro. Eu acredito assim que não dá pra gente pensar que tá criando um ser humano e que tudo bem se a gente errar, não tem problema, ele vai... Isso aí, se causar trauma, vai lá na frente resolve, porque comigo foi assim, nunca meu pai precisou entender um pouco melhor ou me tratar diferente, eu tô aqui, tá tudo bem, não tenho trauma, se tenho, não consegui reconhecer ainda. E todo esse processo é o quê? É uma oportunidade que você tem de não seguir só na tentativa e erro e só no senso comum. Você vai poder dizer assim, eu tenho conhecimento sobre isso e eu vou dar o melhor de mim. Eu vou ser uma mãe perfeita? Não. Porque por mais que a gente tenha todo o conhecimento, ainda assim a gente vai ter que lembrar, e vocês vão perceber na nossa conversa, que o desenvolvimento infantil, ele por si só traz alguns desafios que não tem como você dizer assim, eu vou passar por isso e isso não vai ser um problema, isso não vai ser cansativo. Na verdade, a gente tem que alinhar um pouquinho, né, a expectativa e realidade, mas sempre com essa ideia de que sim, a gente tem possibilidades e caminhos diferentes para percorrer e para alcançar esse resultado que eu tenho certeza que vocês querem quando olham lá para frente, o lugar onde eu quero que vocês cheguem, e se vocês se permitirem e tiverem o mesmo interesse, será um filho bem desenvolvido, feliz, bem sucedido,
e uma mãe e um pai e uma maternidade que você consegue olhar e dizer assim, eu estou fazendo o máximo que eu posso, eu estou dando o melhor de mim, e tudo bem se eu errar, faz parte do processo. Vocês vão perceber que sim, faz parte do processo errar e tá tudo bem. E as crianças vão aproveitar os erros de vocês para conseguir construir essas habilidades que a gente está falando. Então, até na hora que vocês se perceberem errando, se vocês praticarem isso que a gente vai aprender aqui, que vocês vão aprender aqui, vocês vão perceber que vocês vão pegar esse erro e vocês vão conseguir ser essa ponte de ensinar o teu filho a como lidar, por exemplo, com os erros. E aí vamos começar um pouquinho entendendo aqui sobre como funciona a cabecinha, o cérebro da criança. E não só da criança, a gente precisa entender também como que funciona o nosso. Muitas vezes eu uso a dica da Jane Nelson de tentar mostrar como funciona o cérebro na nossa palma da mão. E isso você pode fazer para o seu filho se ele já tiver mais de 4 anos. Né, o indicado é que seja mais que essa idade, que ele já consegue compreender. Outra, se você tem um filho mais novinho e ainda assim você quer ensinar, também não tem problema, porque a gente não precisa deixar para praticar algumas habilidades com os nossos filhos só quando a gente achar que eles estão prontos. Porque o pronto talvez não exista, é você que tem que ir construindo tijolinho por tijolinho para chegar nesse que a gente chama de pronto. E ainda assim, quando a gente chega, a gente sabe e entende que o ser humano é pura construção, que até aqui, na nossa idade enquanto adulto, a gente está em processo de construção. Então, com as crianças, não, na verdade, isso não tem como ser diferente, né? Nós estamos falando de seres humanos. Sempre vou enfatizar isso, olhem para as crianças como pessoas, seres humanos, que vocês vão conseguir enxergá-las melhor. Então, voltando aqui para a ideia do nosso entendimento sobre como funciona o nosso cérebrozinho e o dos nossos filhos, é essa ideia de eu tenho aqui o cérebro, eu tenho aqui a parte que pensa, a parte que é responsável por todo o raciocínio lógico, a parte que é responsável por estar ali entendendo tudo que está acontecendo, sendo razoável, ponderando, tomando cuidado com o que vai dizer, com o que vai fazer, essa parte realmente racional. Quando a gente olha aqui para a parte interna, a gente tem essa partezinha que é como se fosse representar o nosso sistema límbico, que é a amígdala, e ela é responsável por uma parte mais de lidar com as emoções mesmo, a parte mais de impulsos. E aí a gente tem a parte do nosso cérebro que ela é mais primitiva, que é aquela realmente instintiva, que você vai ser muitas vezes reacional. Então, ao invés de pensar antes de agir, você vai agir antes de pensar. E aí, entendendo esse funcionamento, você muitas vezes vai perceber que o seu filho, por não ter uma maturidade neurológica, de fazer esse processo de entendimento, de ter isso aqui muito bem resolvido e amadurecido, na verdade, a ciência hoje mostra que o ser humano, para ter tudo isso bem desenvolvido, ele é a partir dos 25 anos, então, até mesmo antes disso, a gente não tem toda essa complexidade bem fechada. E para os pequenininhos, isso vai ser um caminho ainda muito longo, né? E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o que normalmente acontece é que os adultos tentam agir com as crianças como se elas tivessem essa mesma maturidade neurológica, como se o cérebrozinho pensasse da mesma forma que os adultos pensam, como se quando você dissesse um não, esse não fosse entendido da forma que você quer que seja entendido, quando na verdade, por exemplo, uma criança de 2 anos, ela não consegue entender assim o que está por trás do não, por exemplo, que é uma palavra que é tão usada, né, nessa faixa etária de 2 anos, por exemplo, que é onde a criança está tentando explorar o mundo e muitas vezes você, por evitar que ela passe por algum tipo de perigo, você tem que dar o não, você tem que proibir, você tem que... E aí, ainda assim, mesmo sendo uma palavra muito utilizada nessa fase, a criança não tem todo o entendimento do que isso tudo significa. Muitas vezes o que pode passar para ela não é quando você dá um não, por exemplo, porque a criança quer subir em cima de uma cadeira e ela vai cair,
Quando muitas vezes você só diz assim, não sobe aí porque não pode, não sobe aí porque você vai cair, e se você for tentar entender o que está por trás de você negar para a criança uma exploração, é muitas vezes o seu receio de que ela se machuque, que você está fazendo aquilo porque ama e que protege. Mas vocês conseguem acompanhar comigo aqui a ideia de que elas não conseguem ter toda essa complexidade de raciocínio de meu pai, minha mãe, eles estão fazendo isso só porque gostam de mim, porque me amam, querem minha proteção. Para eles, na verdade, aquela informação vem só como eu estou proibido de fazer aquilo que eu estou com muita vontade de fazer. Então, eu resumi aqui de uma forma bem mais simples, porque normalmente é isso que acontece. A gente tem uma complexidade por trás dos nossos comportamentos e da nossa fala que não alcança o que a criança entende. Aí, o que muitas vezes acontece? A criança, ela é taxada de mal comportada quando, na verdade, ela está fazendo algo que é totalmente esperado da idade dela. Ela está apenas sendo criança. E por ser criança, muitas vezes ela está sendo reprimida, punida, ela tem que ficar de castigo porque ela está sendo criança. Ah, Daniele, mas não é tão simples assim. Se eu não mostrar para ela que ela está fazendo algo de errado, ela vai lá e vai repetir. Tá, então acompanhe o raciocínio comigo. Se você tiver aqui, por exemplo, que uma criança vai atravessar uma avenida e você sabe que é perigoso ela ir, e que, se possível, você não vai nem só você não vai nem partir só para a ideia do sermão, você vai partir para algo mais punitivo, porque aquilo é preciso que a criança entenda na hora que é algo muito perigoso. E você vai usar todas as suas ferramentas para deixar claro para ela que aquilo é muito perigoso. E olha o que muitas vezes acontece. Muitas vezes a gente não tem nem aquela preocupação ou aquele pensamento de deixa eu ver o que meu filho entende sobre por que ele não pode atravessar essa rua. Então, muitas vezes a criança ela recebe um comando, um sermão, um castigo, sem pelo menos ela compreender ou sem ela demonstrar que tipo de capacidade ela teria para lidar com aquilo de outra forma. Né? Então, vamos parar e pensar um pouquinho, por exemplo, nesse exemplo que eu dei. A criança... você vai lá e você vai dizer que ela não pode e por alguma atitude sua ela não vai fazer e está interrompido o comportamento. Será se ainda assim você está despreocupado de deixar essa criança atravessar essa avenida só? Possivelmente não, porque você sabe que o mesmo risco de quando você deu aquele sermão, de quando você fez algum tipo de reação talvez punitiva ou aquela reação que não foi explicativa para a criança, que ela não conseguiu nem entender por que ela não pode atravessar só, quando isso não acontece de uma forma bem elaborada, você sim vai ter que passar pela mesma coisa novamente, né? Você vai ter que passar por aquilo novamente, de forma que se você já entende que às vezes com um sermão, com uma briga, ainda assim aquilo vai se repetir porque é natural que se repita, porque você tem o discernimento que a criança, por mais que você diga, nem assim você está seguro de que ela vai entender quando que ela pode atravessar e se está seguro ou não. E aí o que eu estou falando aqui percebam que existe uma oportunidade que vai além de você interromper um comportamento de uma criança, que é a oportunidade de você conseguir desenvolver habilidades no seu filho. Nesse exemplo que eu dei, falar, filho, vamos parar aqui. Você tá olhando aí, vê pra mim, diz pra mamãe, o que você tá vendo aqui nessa avenida? Possivelmente se ele estiver numa fase que ela já fala, vai dizer, tem muitos carros, mamãe. Tá, e você sabe por que a gente não pode atravessar? E aí você ir fazendo, né, não só essa explicação para a criança. Por que eu digo não só a explicação? Porque normalmente é o que acontece. Vira uma via de mão única. Muitas vezes você só quer ensinar para a criança e você não tem ou não dá a oportunidade de entender como que a criança enxerga aquilo que você está tentando ensinar. Se você não faz esse movimento de troca, você vai estar sempre naquele desgaste de ter que estar repetindo, porque você não tem a segurança de que seu filho já entendeu o que você queria dizer. E aí é uma oportunidade sim
de você fazer a criança desenvolver a habilidade de pensar, de refletir, porque esse tipo de aprendizagem, ele faz com que o comportamento da criança, quando ele puder ser mudado, por exemplo, quando ela tiver a capacidade neurológica de conseguir entender aquilo, a chance dela repetir vai ser muito menor do que só nas interrupções de comportamento. Então, por isso que muitas vezes as pessoas até me perguntam, Daniele, ou comentam, Daniele, mas se eu tô querendo resolver algo rápido, quando eu faço algum tipo de ação que é coloca de castigo ou dá algumas palmadas, eu vejo que isso resolve muito mais rápido do que eu ficar lá explicando e tudo. E aí vocês vão ter agora que acompanhar isso que a gente está conversando, para abrir a mente, para pensar em algumas formas de... E se isso nunca deu certo, se eu sempre tive que repetir, então vamos abrir a nossa mente para poder a gente conseguir olhar para isso de outra forma. Quando eu trago para vocês o conhecimento da parte de como funciona o cérebrozinho da criança, o nosso cérebro, é que vocês consigam olhar para as situações de uma forma diferente. Porque a gente quer enxergar o mundo da criança com os olhos do adulto. E aí, muitas vezes, a gente não se coloca no lugar da criança, e por não se colocar no lugar da criança, a gente não consegue se conectar com ela. Sem conexão, dificilmente acontece uma aprendizagem significativa, que é o que você precisa, tanto para desenvolver e para ser essa ponte para o teu filho, como ele também precisa para que aquilo seja absorvido, seja entendido de uma forma duradoura, de longo prazo, e não só aquilo que é curto prazo, que é a interrupção, que é aquela resposta rápida, que muitas vezes vem por medo, ou vem só porque a criança já está muito assim, deixa que meu pai resolve, eu nem tenho que pensar para resolver isso, e você vai tirando, sim, algumas oportunidades no que diz respeito ao desenvolvimento dessa criança. Quando a gente volta para a ideia de como funciona essa parte do cérebrozinho dos nossos filhos, a gente vai lembrar de um aspecto, um ponto super importante que a ciência já comprovou, dos neurônios espelho, né? Que se vocês quem nunca ouviu falar sobre isso, eles funcionam como células que o nosso cérebro tem, que vão fazer com que aquilo que a criança esteja observando seja aprendido e ela tenha a vontade de fazer por imitação ou por observação. Então, vou dar um exemplo claro para vocês, que isso também não funciona só para crianças, nós estamos falando de seres humanos. Que é, por exemplo, quando alguém boceja, né? Quando alguém boceja, que bota a mão na boca, pouco tempo depois a gente tem intuitivamente, né, ou meio que reacional essa vontade de bocejar também. E aí isso acontece muitas vezes, né, por causa desses neurônios espelho. E a criança, até uma certa idade, 7, 8, 9, 10 anos ali, a criança ela aprende muito por observação e por imitação. E, gente, eu acho até que a gente já tinha essa informação, até que parece uma coisa muito óbvia, mas pensem aqui comigo. Quantas vezes a gente quer ensinar só através do sermão? Só através de dizer o que é certo, o que é errado. E tá aí, fica, fala. E aí a gente esquece que a gente tá gastando toda a energia com uma forma de aprender que para a criança não é tão significativa quanto a observação e a imitação. E aí o que eu quero dizer para isso? Se existem esses neurônios espelho, e se você, para o seu filho, e tem essa função de espelho, aí agora vocês vão ter que parar e pensar de que forma o comportamento de vocês está contribuindo para os comportamentos e desafios que os filhos de vocês estão apresentando. Se a gente passar desse ponto sem pensar sobre isso, a gente esquece e fica uma lacuna muito grande. E aí, o que muitas vezes acontece? A responsabilidade cai toda sobre a criança. Porque é ela que não faz do jeito que você pede, porque é ela que não aprende, porque você tem que repetir 10 vezes. E aí a responsabilidade fica toda na criança. E a gente entendendo e conseguindo olhar dessa forma de que nós somos a melhor forma que os nossos filhos têm de aprender alguma coisa, aí é onde a gente consegue entender, por exemplo, que quando a gente conseguir
fazer algo legal, ponto positivo. E quando a gente erra, a gente também está ensinando. Então, vou dar um exemplo para vocês desse momento que a gente erra, que é um momento natural. Digamos que você já decidiu que quer ser uma mãe que não vai lidar muito de forma punitiva com seu filho, que você não quer estar dando gritos nele, que você não quer estar dando sermão, porque você já entendeu que isso não funciona tão bem, ou que se funciona não traz habilidade de vida para o seu filho. Ainda assim, você se pega gritando com ele numa situação onde você explodiu e perdeu a paciência. Nessa hora, você pode e deve olhar para você e se perceber e dizer: nossa, eu errei, mas tá, deixa eu aproveitar isso aqui para eu conseguir ensinar algo para o meu filho, para eu conseguir ensinar para ele o que ele pode fazer quando ele errar, porque ele vai errar, e aí eu posso sim ser o espelho para ele, para quando ele errar. Nesses casos, existem 4 dicas que eu vou dar para vocês, assim, que a Jane Nelson, ela fala disso ela sempre gosta de utilizar, inclusive, os R's, os muitos R's, tanto para reparação de erros, como para cooperação da criança. E aí, os 4 R's que nós vamos falar, eles valem muito para que você faça um passo a passo de como ensinar o seu filho a lidar com os erros, por exemplo. E aí, dentro desse exemplo que eu dei pra vocês, de uma mãe que se pega gritando, de você se pegar gritando e se arrepender do que fez, você pode, num primeiro ponto, o primeiro R seria o reconhecer. Aí você para e pensa: olha, tô aqui errando de novo. Filho, você viu que a mamãe gritou com você? A mamãe percebeu que passou dos limites, a mamãe não queria mais fazer isso de gritar, porque a mamãe não acha que isso é legal, gritar. E aí você passa para o segundo passo, que seria um R, que não é o de reconhecer, é um R de reconectar. E aí, ao invés de você fazer todo aquele processo de que a criança vai para um lado, você vai para o outro, ou então existe aquele conflito, você procura reconectar com essa criança. Filho, e eu acho que a hora que eu gritei com você, você deve ter se sentido muito mal. A sensação que a mamãe teve foi que você ficou com medo da mamãe. E aí a mamãe compreende isso que você está passando. Quando você faz isso, que é reconhecer o que a criança está sentindo, o que aquela ocasião pode ter trazido para ela, quando você faz essa validação de sentimento para a criança, você está conseguindo uma conexão. No caso, uma reconexão, porque quando você fez o ato, por exemplo, de gritar, você se desconectou. E aí, para reparar esse erro e para ensinar habilidade de vida para o seu filho, você pode fazer o processo de reconectar, de fazer essa validação. E aí, o terceiro R dessa dica seria você olhar não só para esse reconectar-se, como também a ideia de você se reconciliar, como se fosse realmente o pedido de desculpas, né? Olha, desculpa, a mamãe vai tentar não fazer, isso não tem a ver com você, isso tem a ver com a mamãe explodiu, filho. Dependendo da idade, você consegue explicar isso para a criança. E a mamãe explodiu, e a tampinha da mamãe foi para longe, e a mãe não conseguiu controlar o grito. E eu queria te pedir desculpas, mas também queria dizer que a mamãe vai tentar resolver isso, tá? E um quarto passo que seria pra gente fechar isso assim bem de uma forma construtiva seria o próprio resolver, o focar na solução, que é você chegar pra criança e dizer: filho, e aí você podia pensar com a mamãe como é que a gente pode fazer pra isso aqui não acontecer de novo? Porque vamos pensar aqui comigo, a mamãe explodiu e gritou porque tava acontecendo de tá tudo espalhado no chão, os brinquedos, e a mamãe perdeu a paciência, que a mamãe não gosta das coisas desorganizadas, mas isso é meu, tá, filho? Só que pensa comigo aqui, como é que a gente pode fazer pra isso não acontecer de novo? Vamos pensar junto numa solução. E aí, nesse último passo, você vai estar focado em resolver. Quando você foca em solução, você deixa de ficar preso a um problema. Porque ficar preso ao problema é só fazer com que ele se repita, vira um ciclo realmente cansativo. E quando você foca na solução, o próprio nome intuitivo diz que a chance é que cada vez a recorrência disso
vá diminuindo, porque vocês estão encontrando formas disso não acontecer novamente. Então vocês percebem comigo que existe uma diferença entre você só fazer um tipo de ação com seu filho, que é a de botar de castigo, que é a de punir, ou então que às vezes é só a de mimar também, a de não trazer aquilo para o momento reflexivo, a de deixar passar. E isso eu tô falando porque eu dei exemplos aqui de tipo de parentalidade que é punitiva e que é permissiva, né? Que é essa que vai dos polos e dos extremos. E que quando a gente faz esse processo aqui que vocês estão aprendendo, a gente está falando de um caminho mais equilibrado, né? De uma possibilidade mais equilibrada, onde os erros são oportunidades, você tem a chance de ser humano, que é a chance de errar, e você tem a chance de pegar isso e usar como uma potencialidade, e de pegar isso que é um ponto fraco e transformar isso num ponto forte. Porque quando você faz isso, e a gente conecta com as ideias aqui dos neurônios espelho, o que você está ensinando para o teu filho? Que quando ele errar, ele pode fazer tudo isso. Ele pode parar e pensar, ele pode tentar se reconectar com você, ele pode te pedir desculpas, ele pode tentar pensar formas de não repetir isso. E eu falo isso pra vocês porque isso acontece aqui na prática na minha casa, né? Eu tenho a Áurea de 2 anos e meio, minha filha, e a gente já faz, como eu disse pra vocês, normalmente isso funciona de uma forma mais eficaz quando a criança tem mais de 4 anos, mas a gente não precisa esperar pra isso, pra ir fazendo todo esse processo. Então, com a Áurea aqui, a gente tem muito isso. E quando muitas vezes eu erro, e quando eu dou essa oportunidade para ela perceber que eu errei, muitas vezes ela me dá uma dicasinha do jeitinho dela de como isso pode acontecer, como a gente pode fazer para isso não acontecer de novo. E quando ela erra, ela fala: mamãe, desculpa mamãe, da próxima vez eu vou tomar mais cuidado. Né? Por exemplo, foi antes de ontem, quando ela derrubou um copo de suco, né? Que ela ficou até apreensiva, assim, com receio de: nossa, fiz besteira, fiz coisa errada, alguma coisa assim. Eu falei: filha, acontece. Mas a gente... Aí ela falou, ela mesma já fez o processo. Porque normalmente o que eu fazia antes? Eu fazia esse questionamento pra ela de: filha, você derrubou o copinho, né? Em outras ocasiões você derrubou o copinho. E aí agora você ficou sem o seu suquinho. Como que da próxima vez você pode fazer para que o suco não derrame novamente? Aí ela falava, segurar com as duas mãos. Aí a gente falava junto, segurar com as duas mãos, não ficar prestando atenção em outras coisas enquanto tá segurando o copo. E a gente ia construindo juntos formas de resolver para que isso não acontecesse novamente. E sim, dá para perceber, e é notável, que a criança fica bem mais focada em não fazer com que aquilo aconteça novamente, não só porque ela tem medo que aconteça, ou então porque você vai brigar com ela ou vai colocar ela de castigo, mas porque para ela faz sentido ela se perceber útil pensando numa possibilidade de como resolver aquilo. Porque dentro de tudo isso que a gente está falando, a gente, quem assiste os meus vídeos já sabe que eu sempre falo dessa importância da criança de se sentir aceito, de se sentir útil e pertencente. E quando a gente dá esse papel para a criança dela sentir tudo isso, ela vai ser muito colaborativa, ela vai participar disso que a gente muitas vezes quer dar conta só. E por querer dar conta só e não chamar quem é o ator principal para participar das resoluções, aí a gente cai em alguns tipos de como é que eu posso dizer, de ciladas que a gente mesmo coloca. Às vezes a gente se sobrecarrega porque a gente não quer dividir nem com os nossos filhos a possibilidade deles pensar em como eles não vão fazer aquilo novamente. A gente só quer interromper o comportamento e a gente não utiliza mais nada além disso. Então pensem nisso como uma ferramenta, pensem nisso como uma forma de resolvendo os problemas. E outra dica que eu acho assim super importante, que sempre que eu posso eu falo dela, é da pausa positiva. Dentro disso aqui que a gente está falando, ela é uma ferramenta bem valiosa, que é você realmente perceber quando você está prestes a perder aquele controle, a perder aquela racionalidade, quando você está prestes a ir para a parte que é só instintiva, que é só às vezes a reação. E quando você começa a aprender a se observar, a perceber quando você está prestes a explodir,
você começa a ter um trabalho mais assim de autoavaliação e de prevenção e de, olha, eu já tô começando a perder a minha paciência aqui. Se eu ficar um pouquinho mais nesse ciclo aqui, eu tenho certeza que eu vou dar meu grito aqui, que eu vou querer bater, que eu vou... Então, assim, é preciso que você se reconheça, é preciso que você entenda esse processo dentro de você, de como funciona, já que você vai ser espelho pro seu filho, né? E aí, quando você entende que existe... que o preventivo dentro disso pode ser exatamente essa pausa positiva, eu vou explicar para vocês como que funciona ela, para quem não conhece ainda. Ela é como se fosse uma versão que eu diria que é o contrário do que muitos profissionais usam, que é o cantinho do pensamento, né? Muitos profissionais utilizam o cantinho do pensamento, que é para ser um lugar onde a criança vai refletir. Já a pausa positiva, ela é como se fosse um cantinho da calma. É um lugar onde a criança vai se restabelecer, onde você, adulto, também vai poder se restabelecer. E pode acontecer, assim, de uma forma onde você crie junto com seu filho esse espaço, onde você cria o seu espaço, mas para isso você tem que saber o que te acalma. Então, pensando aqui nessa ideia de construção de um cantinho de calma para o teu filho, isso normalmente o indicado é que seja feito em construção conjunta, né? Que a criança participe disso. Então, vou dar um exemplo aqui. Vai que seu filho João, ele é apaixonado por praia. E aí você sabe que a praia é um lugar onde ele relaxa, onde ele não se estressa muito. E aí você, lembrando disso, pode pensar na construção de um cantinho ali na sua casa que lembre uma praia. Tô dando um exemplo, mas isso tem que ser chegado numa conclusão juntamente com a criança. De você ir percebendo e conversando com ela sobre o que acalma, o que seria um cantinho para que ele pudesse chamar de, esse cantinho que é o meu cantinho, para ele ter essa ideia de pertencimento, de ter um lugar dentro daquela casa, de ter um lugar dentro da família. E aí, quando você pensa nessa ideia, vou continuar no exemplo da praia, e aí você constrói um lugar onde na parede você pode ou botar um papel de parede, ou desenhar, ou imprimir coisas que lembrem um ambiente de praia, que você pode botar um coqueiro, um sol, um desenho de um sol, e deixar a imaginação fluir, fazer disso um momento construtivo com a criança. E que esse cantinho, que seria o cantinho da calma, o cantinho da pausa, ele vai ser, assim, uma ferramenta muito interessante quando, por exemplo, a sua criança estiver num estado de explosão, né? Já não consegue mais controlar ali as emoções. E eles fazem isso com mais recorrência que nós adultos, ou pelo menos o esperado é que seja isso, é que a criança tenha mais esse movimento de explodir mais que nós adultos, porque o que é esperado de nós é que a gente tenha mais autocontrole, é que a gente tenha autodisciplina de saber se perceber, de saber até a hora que pode ir, até a hora que tem que parar. A criança não consegue fazer isso muito bem, ela precisa da tua ajuda. E aí, de repente, uma criança, aí o João foi lá, discutiu, brigou com o irmão mais novo e tá lá querendo bater no irmão. E aí você pode, depois de uma conversa que já foi explicada que aquele cantinho que ele construiu serve para isso, você pode fazer um convite. João, você tá percebendo lá que a sua tampinha tá aberta? Você tá percebendo assim o que você acha de você ir procurar lá no seu cantinho uma forma de você se acalmar? E aí tem que realmente ser um convite, não pode ser vá agora pro seu cantinho da calma, porque aí ele perde todo o sentido, ele passa a ser um lugar punitivo e não um lugar de acolhimento, e não um lugar onde a criança vai se restabelecer. E por que a gente tem que procurar essa calma? Porque é ela que faz esse movimento de retornar. É ela que, uma vez que o cérebro está com aquela intenção, porque quando o cérebro está assim, o que está ativado nele é luta, é fuga, é paralisar, menos a compreensão e menos o raciocínio. E sabe, é aquela hora que a criança não vai aprender. E que muitas vezes, aí vale uma observação para vocês muito importante. Muitas vezes os pais não querem deixar passar o momento em que a criança está fazendo algo errado para falar disso depois. Ele quer falar no momento que isso aqui está aberto. Aí a criança não escuta e nada acontece. E aí só gera mais constrangimento, mais conflito.
E o que normalmente você tem que fazer é isso, é encontrar formas do teu filho se acalmar. Se você fez um convite e ele disse, não, mãe, eu não quero ir pra lá. Então tá, filho, será que um abraço te ajudaria? Então tá, filho. Não quero abraço, não quero abraço. E ele tá lá meio que querendo explodir. Não quero abraço, sai de perto de mim. Tá bom, filho. Como a mamãe não gosta muito de grito, dessas coisas, eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá pro meu canto da minha calma. Quando você estiver um pouco mais calma, ou quando eu estiver mais calma também para lidar com isso, a gente volta a se encontrar e conversar, tá? Mas a mamãe tá aqui pra você, a mamãe só precisa de um pouquinho de calma e eu volto pra gente resolver isso melhor. Isso que eu tô falando pra vocês é também uma forma de exemplificar pra criança, de fazer ela ir construindo uma aprendizagem em cima desses neurônios espelho, dela ir percebendo assim que você faz isso quando você tá querendo se acalmar, você vai lá no cantinho e se acalma. Então, quando você faz todo esse movimento, você está ajudando o seu filho a cada vez mais procurar essas alternativas. Quando você faz o contrário, quando as suas alternativas são eu explodi, pois agora eu vou falar o que eu quero, eu vou gritar, eu vou falar alto. É isso que você está ensinando para o teu filho, né? É isso que você está ensinando, que ele também pode falar alto, que ele também pode gritar. Então você tem que parar e pensar, o que você quer ali para a sua dinâmica familiar? Tá bom do jeito que tá? Então assim, existem outras formas que vão além do senso comum, que vão além do que vocês vivenciaram enquanto infância, tá? Porque eu gosto de falar isso porque muitas vezes a forma que a gente educa os nossos filhos tem a ver com a forma que a gente recebeu a educação. E tudo isso acontece não só assim porque o que eu vivenciei, que na verdade a pessoa tem a chance de fazer totalmente diferente do que vivenciou, e aí ela tem aquela possibilidade de estar ali repetindo os comportamentos. Mas o que eu quero assim, deixar claro para vocês é que existem alguns comportamentos e ensinamentos que eles vêm mais no automático, né? Como eu falei para vocês, ele vem mais no intuitivo. E a ideia aqui é que vocês consigam aprender um pouco mais sobre isso, ganhar ferramentas. Daniele, mas isso aí, se não funcionar com meu filho, pode não funcionar num dia, mas no outro pode ser que sim, que ele queira ir lá pro cantinho da calma dele. Hoje ele não queria, porque a raiva dele estava tão grande que ele não queria nem se acalmar e não estava conseguindo se acalmar. E aí, amanhã pode ser que o motivo que causou raiva no João seja um motivo um pouco menor e que sim, ele já recorra lá ao cantinho da calma dele e ele vai aprendendo que quando ele vai lá ele se sente melhor, que quando ele vai lá ele não é castigado, quando ele vai lá ele não tem que ficar parado lá pensando, né, refletindo no cantinho que seria o cantinho do pensamento. E aí você, quando eu falo até desse cantinho de pensamento, eu gosto de fazer a gente refletir um pouco, você refletir um pouco sobre, será que aquela criança, por exemplo, de 3 anos, quando ela vai lá pro cantinho do pensamento, pro cantinho do castigo, vá lá pro seu quarto, vá pensar no que você fez. Pensem aí comigo o que ela fica pensando lá. Porque provavelmente, eu gosto sempre de dizer que provavelmente a chance dela estar pensando que ela, eu não vou mais fazer isso, porque o que eu fiz não foi correto com minha mãe tem razão, ela deveria realmente ter me botado de castigo, ela tá com toda a razão. Gente, não acontece isso, dependendo do temperamento, da personalidade da criança, pode ser um tiro no pé, pode ser algo que você vai aumentar muito mais aqueles tipos de comportamentos indesejados. E aí, quando a gente entende todo esse tipo que conhecer um pouco desse universo infantil traz essas possibilidades, traz mudança, aí a gente lembra que, por exemplo, vamos lá, uma pessoa para se tornar médico, ela estuda quantos anos? Alguém para se tornar advogado, quantos anos ele tem que estudar? Eu tive que estudar 5 anos para ser psicólogo, depois eu ainda fiz mais 4, 5 anos de pós-graduação, e ainda fiz. E aí, olha o tanto de tempo que eu parei para estudar. Quanto tempo um dentista para estudar? E quanto tempo a gente dedica do nosso dia a dia ou da nossa vida para aprender a educar crianças? Para aprender a educar os nossos filhos, que são pessoas que vão ali levar os legados, que vão construir um novo mundo, que vão levar ali a complexidade que é, sabe, um desenvolvimento, um ser, pessoa no mundo, um jeito de ser diferente. Então,
Nós estamos falando de algo muito delicado e complexo, que é na verdade o ser humano. Aí a gente lida com isso de uma forma desconhecida. Aí a gente lida com isso de uma forma de tentativa e erro. Então fica muito incoerente a gente tirar pouco tempo da nossa vida para dedicar a algo que é tão importante, que é a educação dos nossos filhos, que é realmente esse processo de ter que lapidar os nossos diamantezinhos, de ter que ser um lugar de segurança, um lugar de amor, de ter que proporcionar assim, a base para o que eles vão ser no futuro, de saber que está ali nas nossas mãos o que a criança vai apresentar lá na frente, na adolescência, que está nas nossas mãos, como ela vai se comportar enquanto adulto. Sim, está nas nossas mãos porque a ciência já provou que a criança, a base ali é na infância, e muita coisa que a criança aprende na infância vai construir a personalidade dela, vai fazer com que os comportamentos dela sejam aprendidos a ponto dela replicar aquilo na vida adulta. Os medos, as inseguranças vão sendo passadas de fase por fase até chegar lá na fase adulta, não sendo elaborada. Então, assim, eu espero que fique bem claro para vocês, assim, que o que eu puder fazer para isso tudo, para esse universo todo ficar mais compreensível para vocês, e o que eu puder fazer para esse desenvolvimento dos filhos de vocês ser mais saudável, está dentro do que eu me propus a fazer, está dentro da minha missão de vida, realmente entender que esses pequenos vão ter o que eles podem ter de melhor e que toda a capacidade que eles têm vão ser bem aproveitadas. E vocês podem sempre contar comigo, né, aqui no canal. Se tiver alguma dúvida, entre em contato. Não deixa essa dúvida fazer você pensar que não existe outra forma, que é só aquilo mesmo e pronto, tá? Não deixa, porque existem muitos caminhos e você tem uma liberdade de escolha. Você tem a escolha, inclusive, de ficar bem onde você tá, de ter ouvido isso, mas dizer, não, é muita coisa pra mim, deixa pra lá, eu já tenho coisa demais. Você tem muitas escolhas, você tem a escolha de dizer, olha, tem algo aqui que ela falou que faz sentido, então deixa eu parar pra pensar um pouquinho sobre isso. E aí você já pode estar num processo de estar tomando algumas atitudes de não fazer mais como você acha que não faz sentido. Então, espero realmente que vocês se sintam à vontade para contar comigo nessa jornada. Tá? Um beijinho no coração de vocês, nos pequenininhos que vocês têm aí do lado. Essas preciosidades que precisam muito de vocês para serem lapidadas, para se tornarem o melhor diamante que elas puderem ser, tá bom? Um beijo e a gente se encontra aqui para falar de mais assuntos que são relevantes para esse universo dos nossos filhos.